não perde nenhuma Eucaristia de Aparecida, de manhã e de noite. Ela fará uma cirurgia no joelho, em Belo Horizonte. Peço que o Senhor ore por ela. Oremos todos por essas intenções colocadas e pelas muitas intenções e desejos que temos no nosso coração. Façamos as nossas invocações a Maria. Cantemos. Maria, clamamos a vós. Lá do céu, lá do céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Abençoai a nossa gente, tende carinho com o vosso povo, socorrei os pobres, consolai os aflitos, iluminai os que não têm fé, convertei os pecadores, curai os nossos enfermos, libertai os dependentes químicos do álcool e de todas as drogas. Peçamos. Maria, clamamos a vós. Lá do céu, lá do céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Senhora Aparecida, protegei as criancinhas, preservai os adolescentes, guiai a juventude, lembrai-vos dos nossos parentes e benfeitores, guardai nossas famílias, visitai os encarcerados, guiai os viajantes, ajudai os operários, socorrei os desempregados. Cantemos. Maria, clamamos a vós. Lá do céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, lá no céu, rogai a Deus por nós. levantando os objetos que você quer que seja abençoado, é o momento oportuno. Você que está em casa também, coloque a mão sobre o peito ou segura em sua mão aquilo que você quer que seja abençoado. Senhor Deus, nós os pedimos a vossa bênção para todas as lembranças de Aparecida e pedimos a vossa bênção para todos aqueles e aquelas que rezam conosco neste momento. A bênção para as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais, os noivos, os namorados. A bênção, Senhor Deus, para os idosos e para os doentes de maneira muito especial. A bênção, Senhor Deus, para tudo aquilo que vos apresentamos como lembrança de Aparecida e como sinal da nossa fé. A bênção para as velas, para a água. A bênção para os quadros dos santos de nossa devoção, as imagens, as medalhas, as correntes. A bênção, Senhor Deus, para o veículo, seu motorista e seus passageiros. A bênção para a casa e para todos aqueles que nela habitam. A bênção, Senhor Deus, para tudo que vos apresentamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E querendo ter Maria como modelo, nós a ela nos consagramos. Olhando para Nossa Senhora, estendendo a mão direita em direção a ela, rezemos juntos. Ó Maria Santíssima, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável,
no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Lembrando sempre, um verdadeiro gesto de amor é querer evangelizar, é plantar a semente da boa nova no coração do irmão e da irmã, para que ele e ela não erre o rumo de Deus. E você pode fazer isso através da campanha dos devotos. Seja fiel e participe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Deus e nossa Mãe, o perpétuo socorro do povo brasileiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Deus da paz sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Foi bom rezar com você. Uma grande salva de palmas para Nossa Senhora, para seu Filho Jesus. Cantemos. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Próximo domingo, aos devotos de São João, um presente para viver a história de Jesus. O Evangelho segundo João, a poderosa jornada histórica e poética da vida de Cristo, narrada por São João. Próximo domingo, 15h, no Cine Família, na Rede Aparecida. Insatisfação. Usuários reclamam do serviço prestado pelas empresas de ônibus. Consenso. Documento final da Rio+20 é aprovado e vai para os chefes de Estado. Mudanças na lei. Comissão de juristas conclui proposta de reforma do Código Penal. Ficha limpa. TCU apresenta lista com mais de 6.000 políticos em atividade que estão inelegíveis. Boa noite. Olá, boa noite. Mais da metade dos usuários do transporte público consideram o serviço ruim, muito ruim ou regular. Os dados são do IPEA e mostram a insatisfação com o serviço oferecido. Entre as principais deficiências apontadas estão as más condições da frota, a falta de pontualidade dos ônibus e até mesmo a imprudência dos motoristas. Veja na reportagem de Danilo Campos. Pegar o transporte público todos os dias no trajeto casa-trabalho. É quem não consegue escapar dessa rotina, o jeito é enfrentar um desafio todos os dias. Falta mais ônibus, falta colaboração da prefeitura com a gente também. Falando em ônibus, deixa eu pegar o meu, que como falta, vai demorar um pouquinho para passar outro de novo. A satisfação do brasileiro com o transporte coletivo foi medida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. 55% consideram o serviço ruim, muito ruim ou regular.
Quando se fala em ônibus, fatores como a falta de pontualidade e as condições de conservação dos veículos são as principais reclamações. Não tem pontualidade nenhuma. Eu acho pouco caro, viu? É meio salgado o preço. Os bairros que são mais afastados, eles são bem empoeirados. O planejamento e a fiscalização do transporte público urbano deve ser feito pelas prefeituras. São os itinerários, horários das linhas, as condições de limpeza dos veículos e o acesso para as pessoas com necessidades especiais. Cabe ao município garantir a boa qualidade na prestação dos serviços. Então, o descumprimento de horário, descumprimento de itinerário ou mesmo a falta de urbanidade para com os usuários pode acarretar, sim, em auto de infração e multa contra as empresas. Está tudo previsto na legislação e no contrato. A imprudência dos motoristas de ônibus também pode comprometer a qualidade. Por isso, o cuidado ao dirigir deve ser uma preocupação na preparação dos profissionais desde o início. O que a gente busca aprimorar, no caso, aperfeiçoar a maneira em que ele freia o veículo, né, os pontos mais importantes, né, que é um veículo grande, né, onde ele deve tomar mais cuidado para ele não estar esbarrando em alguma coisa. E esse estudo do IPEA citado na reportagem, padre, mostrou ainda que 65% dos moradores das capitais usam transporte público para se deslocar. Um bom motivo que leva o brasileiro a usar o carro diariamente é a má qualidade dos transportes públicos. São raras as cidades em que se dá o contrário. Quem não tem outro jeito passa a suportar os serviços ruins. E pior, nem adianta reclamar. Há situações, a bem da verdade, mais raras, em que além da má conservação do ônibus e dos atrasos, o motorista age movido de uma forma agressiva. Ele abusa da velocidade, até porque sabe que os usuários têm medo de protestar. A fiscalização que deveria servir de defesa do passageiro dificilmente atua. Não se pode generalizar sobre a falta de educação de motoristas dos ônibus do transporte urbano, mas os poucos que agem estupidamente acabam envergonhando a todos. Com a palavra, os donos das empresas e o poder público. Os representantes dos países que participam da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro aprovaram hoje o documento final do encontro que será levado aos chefes de Estado. O texto deverá ser discutido e votado pelos líderes mundiais até a próxima sexta-feira, quando termina a reunião de cúpula. Foram mais de 14 horas de negociações. Já era de madrugada quando o Brasil, que preside a Conferência da ONU como país sede, anunciou a conclusão do texto final, o chamado Rascunho Zero. Para chegar a um consenso, o governo brasileiro disse que incorporou ao máximo todas as sugestões dos participantes da reunião de cúpula. É um texto que sim dá margem a um processo de levar o PNUMA para um outro tipo de patamar. O documento proposto pelo Brasil deixou de fora o fundo de 30 bilhões de dólares destinado aos países pobres. De forma bem mais clara, prevê o fortalecimento do Programa da ONU para o Meio Ambiente e a proteção das águas oceânicas. Também sugere a criação de um fórum político de alto nível, que deverá acompanhar o cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável definidas em encontros anteriores, e define a erradicação da pobreza como o maior desafio global do planeta hoje. Um consenso onde todo mundo fica infeliz, igualmente infeliz, é um bom consenso. Para as ONGs, o documento final que será apresentado aos chefes de Estado não é satisfatório. Veja agora as principais divergências apontadas pelo grupo na reportagem de Pedro Almeida. No Rio Centro, todas as línguas falam o mesmo assunto: meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Porém, o tema não fica restrito apenas às delegações dos 193 estados representados na conferência. A sociedade civil também participa com manifestações, como a realizada por este grupo de jovens que alerta para os danos da exploração ambiental desenfreada. Temas como biodiversidade, recursos naturais, mudanças climáticas. Nesse corredor circulam ideias, propostas e até mesmo soluções para um mundo mais sustentável. Alguns dos reflexos das transformações causadas na natureza pelo homem podem ser vistas nesses painéis. Leandro Rocha atua na defesa do meio ambiente há mais de 5 anos. E na Rio+20, ele representa o interesse de mais de 12 mil ONGs de todo o mundo. O grande grupo das ONGs é um dos 9 grupos
pertencentes à conferência e pertencentes também às Nações Unidas, que representam a sociedade civil. E nós procuramos influenciar as negociações, assim como os outros grupos, de modo a que o desenvolvimento sustentável, a temática dessa conferência, seja implementado a um nível global. Segundo ele, as ONGs estão atentas ao texto final da Rio+20, que será votado entre amanhã e sexta-feira pelas delegações. Para as ONGs, ainda há muitos ajustes a serem feitos. Nós poderíamos ressaltar, por exemplo, o fato de não haver uma menção a limites, ou seja, aos limites da terra, aos limites dos recursos naturais e ao uso desses recursos. Também se fala muito em crescimento econômico, um conceito típico do modelo econômico utilizado até então, que a própria crise econômica mundial nos prova que não funciona, não é possível crescer mais. Ou seja, o que nós viemos pedir aqui nesse processo é a mudança de paradigma. E no próximo bloco do TJ Aparecida, a Comissão de Juristas conclui texto do novo Código Penal. E veja ainda. Receber ajuda de 450 bilhões de dólares para enfrentar crise econômica. Para ser vivida com paixão e sabor, com os temperos da alegria e porções generosas de amor. Acrescentamos pitadas de carinho, delicadeza e beleza a gosto. Finalizamos com um toque de cor e arte. Cada vida segue uma receita e toda vida tem um sabor. De segunda a sexta, suas tardes têm sabor de vida. Sempre às 2 da tarde. Culinária e artesanato é aqui, no Sabor de Vida da Rede Aparecida. Sem você, a nossa romaria não será completa, mas com você, ela será especial. Terceira Romaria da Família Campanha dos Devotos. 9 horas, missa no altar central. 3 horas, consagração no centro de eventos e show com Jair Rodrigues e família. Dia 7 de julho, vamos inundar de amor o nosso coração na Casa da Mãe Aparecida. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Você se importa de fazer uma foto? Pô, claro que não, é um prazer. Que isso. Aqui, pega o fundo aqui, tá? Universidade. Esse aqui, vem. Tirei. Prontinho. Obrigada, viu? Bom trabalho pra você. Vai ser bom. É pra valer! O programa dos apresentadores mais famosos de Goiás. O show fica por conta deles e quem ganha é você. Fique ligado nos melhores lances sem perder nenhum detalhe. Acompanhe tudo com os melhores comentários. O que importa é uma boa participação da seleção brasileira e a vitória. De segunda a sexta, 1h30 da tarde. E aos domingos, 10 da noite. Nós esperamos você aqui na Rede Aparecida. No Mais Esportes. Depois de 7 meses de discussões e de enfrentar temas polêmicos, a comissão de juristas encarregada de elaborar a reforma do Código Penal encerrou seus trabalhos. Agora caberá ao Congresso Nacional votar as mudanças na lei. Na última reunião, antes de finalizar o anteprojeto que será entregue ao presidente do Senado no próximo dia 27, a comissão aprovou a proposta que obriga os juízes a cumprir acordos feitos com o acusado que decidir colaborar voluntariamente para o esclarecimento de um crime. Trata-se da chamada delação premiada. O réu poderá ser beneficiado com a redução de pena e até o perdão judicial. Outra mudança promovida pelos juristas diz respeito à lei seca, em vigor há 4 anos. Pelo novo texto, passa a ser crime dirigir sob visível influência do uso de álcool, sem a necessária comprovação pelo bafômetro. Basta o testemunho de terceiros, filmagens, fotografias ou exame clínico. Nós avançamos um pouco mais, fazendo com que esse tecnicismo possa ser afastado. Enfim, é um avanço sim, porque hoje, como está a lei, ela praticamente deixou de ter eficácia. Após dezenas de reuniões, a comissão formada por procuradores, juízes, defensores públicos e advogados apresentou várias mudanças ao Código, que é de 1940. O texto final, com mais de 300 páginas, prevê algumas inovações, como a possibilidade de punir o servidor público acusado de enriquecimento ilícito. Depois de entregue ao presidente do Senado,
A proposta será discutida pelas duas casas do Congresso. O parlamento terá mais facilidades de debater a questão e a sociedade manifestar-se também aqui no parlamento sobre aquilo que foi apresentado como um anteprojeto. Pois é. Há bom tempo que se cobra a reforma do Código Penal brasileiro, que ficou defasado em vários aspectos, pois agora está em andamento esse processo de revisão. Inicialmente, como nós vimos, uma comissão de juristas foi convocada, preparou uma proposta que vai passar pelo Congresso Nacional. Quem já teve contato com o texto dos juristas faz elogios ou faz restrições, o que é natural, uma vez que será impossível unanimidade, sobretudo quanto aos temas polêmicos. Instituições da sociedade civil também estão atentas para garantir que o código signifique a vontade da população e respeite os seus ideais. Vale chamar a atenção que agora, no Congresso Nacional, se dará a fase decisiva da feitura do novo código. Estar informado e participar das decisões são ação de cidadania indispensável. Os estudantes têm até amanhã para pagar a taxa de R$ 35,00 e confirmar a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Veja os outros assuntos que são destaques nesta terça-feira. Segundo o Ministério da Educação, 4 milhões dos 6 milhões e 400 mil inscritos estão isentos do pagamento. Fazem parte desse grupo alunos que cursam o último ano do ensino médio em escola pública e candidatos de baixa renda. Os demais devem imprimir o boleto com a taxa no próprio site do Enem e efetuar o pagamento em uma das agências do Banco do Brasil. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 4 de novembro. O resultado final deve sair no dia 28 de dezembro. Os juros do cheque especial e do empréstimo pessoal tiveram leve queda em junho, segundo pesquisa feita pelo Procon de São Paulo com 6 bancos. A média ficou em 5,5% ao mês no crédito pessoal e 8,36% no cheque especial. Mas apesar da melhora e de um cenário mais favorável para os consumidores, o Procon alerta que o custo das duas modalidades ainda é alto e o uso delas deve ser evitado. Ao entregar hoje ao presidente do Senado o relatório das contas do governo relativas ao primeiro ano de mandato da presidente Dilma Rousseff, o presidente do Tribunal de Contas da União informou que 6 mil políticos que ocupam algum cargo de gestão no serviço público já estão inelegíveis por 8 anos, a contar das eleições municipais de outubro. Segundo ele, essas pessoas tiveram as contas julgadas irregulares pelo TCU e por isso serão atingidas pela lei da ficha limpa. A lista completa dos gestores será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. É um momento muito importante porque isso dá uma consequência concreta ao julgamento das contas irregulares pelo TCU. Os líderes do G20, o grupo dos países mais ricos do mundo, e os emergentes decidiram reforçar o caixa do Fundo Monetário Internacional com mais 456 bilhões de dólares para enfrentar a crise econômica que atinge principalmente a Europa. Reunidos no balneário de Los Cabos, no México, os líderes do G20 adotaram um tom de otimismo em relação ao futuro da economia, principalmente depois que a Grécia deu sinais claros de que ficará na zona do euro. As maiores potências, entre elas os Estados Unidos, acreditam que chegou a hora de o mundo caminhar para a estabilidade e assim recuperar a confiança dos mercados. E para isso afirmam que é preciso conciliar o crescimento com a austeridade. Mostrando que está fazendo a sua parte, o Brasil, junto com os parceiros dos BRICS, Rússia, Índia, China e África do Sul, se comprometeram em ajudar o Fundo Monetário Internacional com mais de 50 bilhões de dólares. No entanto, os emergentes cobram mais rigor para combater a crise na Europa. Alegam que as medidas tomadas até agora não foram suficientes para resolver os problemas. Os problemas que, ao invés de diminuir, estão se agravando. E uma última informação, o ex-ditador do Egito, Hosni Mubarak, de 84 anos, teve morte clínica nesta terça-feira, segundo informou a agência oficial de notícias, citando fontes do governo. Ele havia sido transferido hoje da cadeia, onde estava 2 semanas, para o hospital militar, no subúrbio do Cairo, após ter sofrido um acidente vascular cerebral que o deixou em estado grave. O ex-chefe de Estado, que ficou 30 anos no poder, também teria sofrido uma parada cardíaca.
Mubarak estava detido há 2 semanas em uma ala médica da prisão de Tora, na capital, depois de ter sido condenado à prisão perpétua no dia 2 de junho pela repressão à revolta popular contra o seu governo, no início de 2011, que deixou cerca de 850 mortos. E a edição de hoje do TJ Aparecida fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã, se Deus quiser. Mais Esportes. Oferecimento Lustol. Qualidade superior. Olá, boa noite. Começando Mais Esportes pela PUC TV Goiás, canal 24 e na NET no canal 20. O programa de hoje tem os seguintes destaques. Até que enfim, depois de 4 jogos, Felipe está à disposição no Atlético. E o Felipe é um jogador da confiança do técnico Hélio dos Anjos. Foi ele, Hélio, que trouxe o Felipe lá do Náutico para o Goiás, onde conquistou títulos, onde fez grandes jogos e, sem dúvida nenhuma, ele recuperado no Atlético terá oportunidades no comando do Hélio dos Anjos. Acusações, polícia e nova diretoria. Tudo isso aconteceu ontem no Vila Nova. E se o campeonato da Série C não começar logo, a gente vai continuar tendo dentro do Vila esse tipo de notícia. Um presidente que já assume, agora oficialmente, com uma série de denúncias do ex-presidente, que também recebeu uma série de denúncias do atual presidente. Goiás pode anunciar mais 2 reforços essa semana. E tá precisando mesmo, porque o time do Goiás está ruim. Faça o programa conosco, participe com a gente no pratiquemaisesportes.com.br, Twitter Mais Esportes e Twitter Daniel Santana. Vale prêmios oferecidos pela Passo Certo Calçados, amizade que vai longe. Tem o relógio personalizado do Mais Esportes que você já conhece, um presente da Fialho Brindes, o kit churrasco da Bater Shop, o shopping das baterias, e tem também rodízio de pizzas maravilhoso do Dom Divino Restaurante e Pizzaria. Daqui a pouco a gente fala da Euro. A França passou um sufoco danado, perdeu, mas conseguiu a classificação. São muitos assuntos no programa esportivo mais independente de Goiás. Pratique Mais Esportes, aqui você vê mais e melhor. Restaurante e Pizzaria Dom Divino. Você não vai esquecer esse sabor. São mais de 100 variedades de pratos, todos os cortes de carnes. Saladas especiais, culinária goiana, japonesa, árabe e brasileira. À noite tem rodízio de pizzas. No Dom Divino, o paladar começa pelos olhos e o apetite não termina. Restaurante e Pizzaria Dom Divino. Avenida T2, número 1405, entre a T7 e a T8. Você pode estudar na PUC Goiás. Vestibular Social PUC Goiás. Bolsas de 50% até o final do curso. E você ainda pode utilizar o FIES para o restante da mensalidade. Confira critérios no site. Vestibular Social PUC Goiás. Inscreva-se até 27 de junho no www.pucgoias.edu.br, na PUC ou no PUC Idiomas. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. A Vaz Martins traz o lançamento imobiliário que você esperava. Residencial Paulo Estrela, um belíssimo empreendimento com lotes residenciais e comerciais, localizado numa das melhores regiões de Goiânia. O loteamento terá infraestrutura de primeira e fácil acesso, além de estar próximo de tudo que você precisa. Realize já o sonho de morar com a tão desejada qualidade de vida e dê este presente à sua família. Plantão de vendas no local 3208-3033. Incorporação e vendas. Vaz Martins Imobiliária. Feliz construção pra você.
Aproveite as nossas ofertas para você construir ou reformar do jeitinho que sempre sonhou. Porcelanato polido 80 por 80, R$ 49,90. Veda City, R$ 59,90. Esse é o nosso compromisso. Semácoro, feliz construção pra você. Nacional Borrachas. Você procura, você acha. Linha completa de produtos para a indústria. Mangotes em geral. Mangueiras para jardim. Caburões. Correias industriais e planas. Correias automotivas e mangueiras. Rodas e rodízios diversos. Nacional Borrachas. Com amplo estacionamento. Praça A, número 46, Setor Coimbra. Fone 3291-9400. Participe conosco, você é nosso convidado a fazer o programa com a gente no pratiquemaisesportes.com.br, Twitter Mais Esportes e Twitter Daniel Santana. Vale prêmios muito especiais da Passo Certo Calçados, amizade que vai longe. Tem o relógio personalizado do Mais Esportes, um presentaço da Fialho Brindes para você. O kit churrasco da Bater Shop, o shopping das baterias. E um delicioso, maravilhoso rodízio de pizzas da Dom Divino Pizzaria e Restaurante. E a gente, toda terça-feira, escolhe o Gol Lustol, pintura de Gol Lustol. E são gols assim muito interessantes, é sempre um quadro que dá muita audiência, que dá o que falar. Mas agora nós vamos falar de qualidade. A Lustol, indústria química, está entre as maiores indústrias químicas, fabricantes de tintas e solventes do país. É uma empresa genuinamente goiana e a que mais cresce no Brasil. O diferencial dos produtos da Lustol está na qualidade. No Brasil, temos mais de 3.000 fabricantes de tintas e apenas 25 delas têm o selo de qualidade Abrafat, que é o selo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. E a Lustol tem esse selo que garante a você mais rendimento, cobertura, resistência e um finíssimo acabamento. É uma proteção ao meio ambiente e à saúde do profissional de pintura. Conheça todos os produtos da Lustol acessando o site lustol.com.br. Curta também a página da Lustol no Facebook. Lustol, qualidade superior. Vamos escolher o gol mais bonito, senhores comentaristas. São 3 opções aqui. Vai ser difícil, porque não teve aquele golaço, mas tivemos gols interessantes aí. Coloca as opções aqui na tela. Pintura de Gol Lustol. Que beleza, hein? Wellington Paulista do Cruzeiro. Toquinho por cima, que virou um chapéu, né? Acabou dando um chapéuzinho. Gol do Tcheco, parecido, só que foi direto. Ele não completou o chapéu. O Andrezinho no ângulo, de perna direita, sem chances para o goleiro. O Botafogo que venceu o Internacional pelo placar de 2-1. Qual o gol mais bonito? Gostei do gol do Andrezinho, do Botafogo. Ele parece que vai desequilibrar, né? Ele pega a bola assim, ele não está com os 2 pés no chão, ele dá um pulo para conseguir fazer aquele chute e acerta um chute no ângulo. Então achei muito bonito o gol do Andrezinho. Também vou ficar com o gol do Andrezinho. Eu vou ficar com o gol do Wellington Paulista, mas deixando aqui uma menção, né, de agravo em relação à comissão que separa aí os melhores gols. É uma injustiça o gol do Juninho Pernambucano não está selecionado aí entre os 3 primeiros. Eu digo o seguinte, quando tem reclamação, todo mundo está convidado a participar à tarde da produção, né? O Daniel já reclamou, o Valério já reclamou. Então você está convidado a participar da produção para escolher os gols mais bonitos. Eu não concordo não, a produção dessa vez escolheu muito bem. E o pintura de Gol Lustol, o gol do Andrezinho do Botafogo, que meio desequilibrado, sem pé de apoio, fez esse golaço. Olha que beleza, ó. Pintura de Gol Lustol, Andrezinho. 2 jogadores que estiveram recentemente no futebol goiano jogaram essa partida pelo Botafogo. John Lennon jogou pela primeira vez como titular. Improvisado. E o Vitor Júnior, que foi muito bem. Jogou muita bola o Vitor Júnior nessa vitória aí do Botafogo sobre o Inter. O Vitor já vem sendo titular já algumas partidas. E o Michael Suel pode ser transferido, porque hoje ele é reserva do Vitor Júnior. Então o Vitor Júnior com muito moral.
Vamos falar do Dragão? Após 4 jogos sem atuar, Felipe está à disposição. Mas antes eu vou apresentar para vocês uma oportunidade. O Residencial Village Campinas é um condomínio clube ao lado do Parque Macambira Anicuns, que será o local de maior valorização em Goiânia. Localização é privilegiada, é perto da Leste-Oeste, Perimetral Norte, Avenida Anhanguera e 24 de outubro. O imóvel feito com materiais de primeira linha esbanja conforto. São 3 quartos com uma suíte, espaço para 3 carros na garagem, campo society, salão de festas, churrasqueira, piscinas, quadra poliesportiva, academia e muito mais. Conheça o Village Campinas. Ligue 3271-1808. Empreendimento Vaz Martins Imobiliária e Ademaldo Construtora. Vamos lá então, após 4 jogos sem atuar, o Felipe está à disposição de Hélio dos Anjos. Será que ele vai ser aquele camisa 9, aquele atacante que o Atlético tanto precisa? Aqui na tela. O Atlético retornou aos treinos hoje pela manhã e as coisas não vão nada bem para o Dragão, que segue na penúltima colocação com apenas 2 pontos ganhos. Felipe voltou a treinar com o time. Com o 3º cartão amarelo, está fora do jogo contra o Fluminense Pituca. Já o atacante Ricardo Bueno, que faria a sua estreia contra o Curitiba no Couto Pereira, ainda segue tratamento no departamento médico, já que o atleta sentiu dores musculares na última semana. E mais um jogador que vai para o departamento médico do clube é o atacante Diogo Campos. Ele deixou o treino da manhã mais cedo depois de sentir uma pancada no tornozelo direito, prometendo ajudar o time. Ele está de volta. Comecei a trabalhar essa semana, né? Primeiro treino junto com o grupo hoje. Hoje tem a semana para trabalhar, vamos ver como é que eu vou suportar a carga de trabalho. Sabemos que o campeonato é longo pela frente. Quem está jogando, né, está sendo escolhido porque está sendo, né, tá treinando melhor, está ganhando uma posição na equipe titular e tem que trabalhar e as coisas, a tendência é melhorar. Para vocês, o Felipe é o melhor atacante do Atlético? Se a gente for pegar a história, a carreira, a trajetória, o futebol, os gols, ele é o melhor? Não, o William. Disparado. O William. O William é melhor do que o Felipe? Se fosse trazendo esses elementos. Histórico, tudo que já fez, os gols que já marcou. O William é bicampeão brasileiro, jogou no futebol francês, fez sucesso na Ponte Preta, né, teve uma passagem apagada no Grêmio, né, mas fez sucesso aí no Avaí, que pese ter sido rebaixado. Foi considerada a maior contratação da história do Atlético pelo seu presidente, o Aldivino José de Oliveira. O Felipe, ele teve uma boa passagem no Náutico, mas explodir mesmo para ter conhecimento aqui da mídia, né, local aqui, da nossa imprensa, foi quando veio para o Goiás. Foi o melhor jogador do Campeonato Goiano em 2009. Na sequência, né, o Goiás teve uma grande campanha no Campeonato Brasileiro ali no primeiro turno, ele foi bem, né, era titular absoluto. Depois no Atlético, né, teve altos e muitos baixos, né, boa parte do contrato do Felipe, ele ficou entregue ao departamento médico, ao departamento físico, se recuperando. Com o Hélio dos Anjos, ele jogou muita bola no Goiás. No Atlético, em alguns momentos em que ele esteve em campo, no ano passado, ele esteve bem com o Hélio dos Anjos. Resta saber. Para esse jogo contra o Fluminense, acredito que ele nem será titular, até porque está voltando agora. Tomara que não se machuque, tem uma sequência de jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Agora o Felipe tem um problema sério, que é uma perna mais curta que a outra. No ciclismo, quando isso acontece, se faz um fit bike. Mede ali os ângulos em que o atleta trabalha e coloca um calço. Na perna que é um pouquinho mais curta. Eu não sei se isso é possível dentro do futebol, né? Aumentar os cravos da chuteira, colocar uma forma em que ele possa ter equilíbrio de uma forma mecânica. Eu acredito que o Atlético já tenha tentado equilibrar a musculatura do Felipe de todas as formas. Me parece que foi até para São Paulo, uns tempos atrás, para tentar fazer esse equilíbrio muscular. E isso vem tirando o Felipe dos jogos oficiais dentro de uma temporada. E aí você não tem aquela sequência, você perde ritmo de partida, ritmo de competição, prejudica bastante. Tecnicamente é um bom finalizador, bate muito bem com a perna direita, se cair na esquerda com a mesma qualidade ele chuta para o gol.
para centroavante, para atacante, isso é importantíssimo, se posiciona muito bem, tem ainda uma certa explosão, mas vem aí numa sequência de contusões terríveis e que prejudica a temporada dele. O melhor atacante do Atlético no Campeonato Brasileiro é o Bida. É o único que fez gol. O Atlético só fez um gol no Campeonato Brasileiro, no empate contra o Ponte Preta. Sabe qual foi o último gol de atacante do Atlético? No Campeonato Goiano, Marcão. O 8-0. O 8-0. Ali o próprio Felipe, Marcão não estava. Ali o próprio Felipe fez gol. Então, no Campeonato Goiano, quem fez mais gols foi o Marcão, né? O Marcão foi o artilheiro do Atlético. Isso mostra que em 5 jogos o Atlético só fez um gol, é porque os atacantes que até então estavam jogando, o Marcão jogou um jogo agora, o Diogo Campos jogou, o William jogou, não estavam conseguindo corresponder. Só que no Campeonato Brasileiro o Felipe não jogou ainda. Se tiver plenamente recuperado, fisicamente estiver bem, é uma nova tentativa de um jogador que a gente sabe que tem qualidade. Então traz uma perspectiva, um fator novo, né? Ver o Felipe em campo pelo Campeonato Brasileiro. Você se lembra que no Campeonato Goiano, muita gente chegou a cogitar que o time do Atlético estava desmotivado, porque o Campeonato Goiano jogava contra o time no interior, time que não tinha expressão, né? Um campeonato onde o Atlético, mesmo sem jogar bem, chegou ali em segundo lugar, quase que empatado com o Goiás. No Campeonato Brasileiro não tem essa desculpa. Então eu acredito que se o Felipe estiver plenamente recuperado, né, fisicamente estiver bem, dentro de campo, ele é um fator novo nesse campeonato. Não existe mais a desculpa de que o Atlético está desmotivado. Até porque é um clube que está na lanterna, ou na vice-lanterna, ele tem que estar muito motivado para correr atrás do prejuízo. Tomara que o Felipe ajude. Olha, outra notícia do Atlético, o Coronel Urzeda entregou o cargo de diretor em solidariedade a Maurício Sampaio. Em entrevista à Rádio 730, ele disse que um dos problemas aí da divergência de Maurício Sampaio, por ter deixado o Atlético, embora isso não seja oficial, né, foi a questão da Federação Goiana de Futebol, que não dá apoio ao Atlético, segundo ele. Ele disse ainda que a Federação Goiana de Futebol tem cor, é verde. Como que vocês veem esse tipo, essa entrega de cargo e esse tipo de declaração? Olha, eu não ouvi ele falar isso, né? Ele deu entrevista em rádio. Exatamente, foi isso. É infeliz, né? Eu acho que ele não está agindo com a razão, e sim com a emoção. Essa questão de diretor deixar time, não deixar, é um cavalo, uma tempestade num copo d'água, uma bobagem. Para quem não pode deixar o Atlético é o Valdivino de Oliveira. O problema é que é viúva demais, sabe? É viúva na imprensa, viúva na diretoria, muita viúva chorando. E não vejo como tão grave assim. O Maurício Sampaio sai, o Wilson Carlos já saiu, o Odilon Soares já foi presidente, já não é mais, o Zé Martins de Souza Zenha foi um grande presidente, não é mais. E o Atlético vai continuar sem problema nenhum. O que o Atlético precisa urgentemente é de uma boa administração, é de um bom diretor de futebol que não tem. Por exemplo, esse Adson Batista, ele está dando um prejuízo para o Atlético nessa temporada de R$500 mil por mês. Se um incompetente desse trabalha numa empresa privada, ele já tinha sido demitido há muito tempo. Então, mas peraí, a contratação do William foi avalizada pelo presidente Valdivino de Oliveira. Bom, o presidente Valdivino de Oliveira disse o seguinte: no seu Twitter pessoal ele disse que era a maior contratação da história do Atlético. Então teve o aval, teve assinatura, teve apoio irrestrito do Valdivino de Oliveira. Quanto é que custa o William? O William eu não sei exatamente qual é o salário dele, mas é um alto investimento. Eu acredito que seja numa casa assim dos 100 mil 90, 100 mil reais. Eu tô falando 90 não, mas eu tô falando 500 por mês. 500, não é só o William não. Tem um monte de jogador. O William ainda pode ser um jogador que dentro da temporada que vá salvar nessas contratações aí. O presidente está certo. Essa contratação ainda tem uma esperança, porque o William não desaprendeu a jogar futebol. O time é que é ruim. E você jogar em time ruim, você é até bom de bola, Rafael. Já vi você jogar. Mas bota você num time ruim para você ver se você joga. Você carrega o time nas costas. Fica difícil. Não tem jeito, ainda mais esse atacante. Então, 500 mil, um monte de contratação que não surtiram efeito. E o clube tem que pagar, Agora, o problema lá no Atlético é que o pocinho secou, as dificuldades financeiras apareceram, e aí não tem a gente percebe que não tem tanta união assim.
E nego que já não gosta muito de botar dinheiro, vai cascando fora e vai ficando cheio de viúva também. Agora, uma coisa que o Valdivino disse ontem aqui, e que o comandante Urzeda disse na sua entrevista, né, fica bem desenhado, né, fica bem indicado que um dos motivos desse racha na diretoria nesse momento, né, que culminou com a saída aí do vice-presidente Maurício Sampaio e agora do diretor de Relações Públicas, o comandante Urzeda, é a questão do Campeonato Goiano. A campanha em que o Atlético terminou atrás do Goiás, perdeu o título, o Valdivino entende que foi incompetência do Atlético, né, o título, o tricampeonato não ter ficado com o Atlético, né, enquanto outros dirigentes, né, no caso aí o Urzeda hoje foi bem claro na Rádio 730, a culpa foi da Federação Goiana de Futebol, no entendimento dele. Ah, foi o André Pita que jogou, né? O Leonídio, José dos Anjos. Que culpa que a federação tem, amigo? Se o time... O Goiás jogou... O Atlético jogou quantas vezes com o Goiás? 4. E aí, como é que foram os resultados? 2 vitórias do Goiás e 2 empates. A federação vai fazer o quê? Vai roubar pro Atlético? É isso que eles querem? Que a federação roube pro Atlético o título? O Goiás ganhou o título dentro de campo. O Valdivino tá certo. Agora, nego que é acostumado a mutreta fora de campo, né? Lá no Atlético tem muito disso. Nego acostumado a fazer mutreta, a tentar comprar resultado, como lá em Piauí. Né, seu Adson Batista? Né, seu Maurício Sampaio? Quando tentaram comprar o jogo lá do Barras. Vocês estão lembrados muito bem disso lá no hotel. Eu estava lá e eu vi. Eu acho o seguinte, eu escutei atentamente a entrevista do Coronel Urzeda, à Rádio 730, ao repórter Rafael Bessa, até porque eu estou no meu dever em escutar todas as rádios e assistir todos os programas de esporte aqui no estado de Goiás, faz parte do meu trabalho. Claro, claro. E pude perceber, ele está dentro da sua liberdade, né? Ele não quer mais fazer parte da, digamos assim, da situação do Atlético, da diretoria do Atlético. Ele se coloca fora do Atlético nesse momento devido à questão da saída também do Maurício Sampaio, fala que foi o Maurício Sampaio que o chamou para ir ao Atlético, para ser diretor do Atlético. Fica claro para mim que ele está tomando uma decisão contrária ao presidente Valdivino de Oliveira. E aí o porquê que fica claro? Quando ele dá a justificativa do motivo dele ter saído do Atlético, quando ele diz, olha, eu estou saindo do Atlético porque a federação tem cor, eu não concordo com a atitude da federação, estou saindo junto com o Maurício Sampaio porque cheguei com ele está contradizendo o que o presidente disse há 2 dias atrás. Aqui mesmo no Mais Esportes, ele disse o seguinte, há 2 dias atrás, não, ontem, sim, ele disse o seguinte, a única divergência que eu tive com o Maurício Sampaio é que ele entende que a Federação Goiana é responsável pelo Atlético ter perdido o campeonato, eu entendo que o Atlético é responsável por ter perdido o campeonato. Se o Coronel Urzeda sai fazendo críticas e acusações à Federação Goiana de Futebol, ele está se posicionando do lado do Maurício Sampaio e contra o presidente. E aí eu acho coerente a atitude dele. Porque se o presidente do Atlético nesse momento é o Valdivino, e ele não concorda com a diretoria, com a presidência do Valdivino, eu acho que saindo ele fortalece o Atlético. O que o Atlético não pode nesse momento é ter uma diretoria rachada. Tem que ter dentro da sua diretoria, todos pensando da mesma maneira e querendo agir para fazer o Atlético sair dessa situação. O Atlético tem um irmão aqui do lado que frequentou a Série A 10 vezes mais do que o Atlético, por mais de 30 anos, e que o ano que caiu, em 2009, caiu justamente por uma divisão de diretoria, por uma briga interna entre os seus dirigentes. Foi o maior motivo da queda do Goiás. Não é possível que o Atlético não vai utilizar isso como experiência para tentar, nesse momento, sair da situação complicada que vive. Pois é, e daqui a pouco a gente volta para falar muito do Goiás, para falar do Vila Nova, são muitos assuntos. E com a sua participação sempre no Pratique Mais Esportes e também no Twitter. Pratique sempre Mais Esportes, aqui você vê mais e melhor. O Mais Esportes veste as cores do nosso estado no Brasileirão 2012. O Vila Nova na Série C luta para conseguir o acesso para a Série B.
O Goiás vai dar a vida para voltar à elite do futebol brasileiro. E o Atlético é o estado na Série A e na Copa Sul-Americana. Vamos gritar em uma só voz. No Brasileirão, somos futebol goiano, doa quem doer. Não importa o que seja. No campo, na estrada, na cidade. Bater Shopping, o shopping das baterias. Aqui você encontra uma linha completa de baterias em 6 vezes. Linha agrícola, pesada, passeio, no breaks. Bater Shopping, o shopping das baterias. Nova Hilux Flex automática, a revolução das picapes. Garanta já a sua na Lince, a partir de 88.730. Airbag duplo, ABS, 163 cavalos. É o que você esperava. Lince, especialista em Toyota. Começa o espetáculo para todas as cores e torcidas. Entra em campo a seleção Lustol. Tintas para piso, alvenaria, massas acrílicas, corridas, seladores, revestimentos, vernizes e solventes. A Lustol tem um timaço com qualidade superior e economia imbatível. Com a Lustol você ganha sempre nas melhores lojas do ramo. Nacional Borrachas. Você procura, você acha. Linha completa de produtos de segurança de alta qualidade. Cones PVC, luvas, botas, óculos, máscaras de proteção, além de lonas e lençóis de borracha. Nacional Borrachas, com amplo estacionamento. Praça A, número 46, setor Coimbra. Fone 3291-9400. Blue Tree Premium, o hotel mais bem localizado da cidade. Atendimento diferenciado. O hóspede é quem determina a hora do fim da diária. São 8 salas com moderna tecnologia para atender todo tipo de evento, empresarial e social. Toda sexta-feira, happy hour com o melhor do blues ao vivo com Carlos Bluesman. No sábado, a melhor feijoada da cidade. Blue Tree, Rua 22, no setor oeste. Blue Tree, o hotel mais bem localizado da cidade. De volta com mais esportes, participe conosco, faça o programa com a gente no pratiquemaisesportes.com.br, Twitter Mais Esportes e Twitter Daniel Santana. Você concorre a prêmios especiais oferecidos pela Passo Certo Calçados, Amizade que Vai Longe, tem um relógio personalizado do Mais Esportes, um presente da Fialho Brindes, o kit churrasco da Bater Shop, o shopping das baterias, e tem um maravilhoso, delicioso rodízio de pizzas do Dom Divino Restaurante e Pizzaria. Vamos falar do Tigrão? Ontem, em primeiríssima mão aqui, nós trouxemos para o público, né, Eduardo Barbosa, que foi barrado no Vila Nova, foi proibido de entrar no Vila Nova. Mas até por ser em primeira mão, né? Exatamente, a gente acabou acelerando muito. A gente acabou cometendo um ato falho. Exatamente. Que a gente disse que o ex-presidente Eduardo Barbosa tinha tentado entrar com seu advogado nas dependências do OBA para a reunião, tinha sido barrado e a polícia tinha sido chamada para evitar que ele entrasse. Na verdade, aconteceu isso... O contrário. Mas, não é o contrário. Aconteceu isso também. Também. A diretoria do Vila chamou a polícia para evitar que o Eduardo entrasse. Mas o Eduardo também chamou a polícia para entrar. As duas partes. Então nós mostramos a imagem lá, me parece que tinham 4 veículos de polícia. Deve 2 ser para cada lado. Metade de um lado, metade do outro. O que a polícia faz nessa situação, né? É complicado. Vamos acompanhar toda essa história aqui na tela. Acusação, polícia, isso faz parte do Vila, infelizmente. Diretoria por Marcos Martinez, presidente, e o advogado Rodolfo Mota, vice. Dentro do clube tudo tranquilo, mas fora confusão, deu até polícia. Como eu falei pra você que você não se sustentava. Eu tô cumprindo ordem, entendeu?
foi concedida pelo presidente. Qual presidente? O senhor não tem, não. Qual presidente? Deixa eu pegar essa notícia aqui. O ex-presidente Eduardo Barbosa foi barrado no portão do Oba. A ideia era participar da reunião e se defender das irregularidades que o tiraram da presidência. Eu quero provar que todas as acusações do relatório são falsas. Que o motivo em que eles me tiraram da frente do Vila Nova são outros. Que não tem nada a ver com a minha gestão. A minha gestão, por sinal, na parte de futebol foi muito boa. E na parte administrativa houve algumas falhas. Porque eu peguei o Vila administrativamente, é complicado. O que você poderia comprovar aqui hoje que não está errado como eles disseram? Uai, o cheque do Éder Lima de 50 mil está aqui. Todos sabem que não foi compensado o cheque, que esse cheque, o Gerson ficou de receber esse cheque porque ele tinha feito o negócio e ele não foi atrás para receber, o cheque está aqui sem fundo, para quem quiser ver, quiser pegar o cheque, pode pegar, entendeu? O vice-presidente do Conselho Deliberativo, Paulino Vilela, compareceu no tumulto e foi pressionado. Além do mais, quero falar aqui na presença do Paulino Vilela que o Vila Nova não nos fornece as atas das reuniões. Paulino Vilela ficou de nos entregar as atas, mas depois nos ligou que foi proibido pelo presidente Paulo Diniz de nos fornecer qualquer documento. Verdade, Por quê, Paulino? Estamos frente a frente. Tá, mas aqui não é o fórum ideal para a gente debater. Depois da confusão, esclarecimentos. O conselheiro Hugo Jorge Bravo, que participou da elaboração do relatório com acusações contra Eduardo Barbosa, explicou toda a história do cheque de Éder Lima. Ele alega a questão de um cheque que está em poder dele de 50 mil referentes à venda do atleta Éder Lima. Eu vi esse cheque lá, rapaz. Exatamente. Você viu o cheque? Vi, peguei no cheque, inclusive. O cheque, então, está na mão de quem não deveria estar. Pois é, mas ele tentou devolver aqui e não deixaram ele entrar. Como é que faz? Olha, e se ele falou para você que ele tentou devolver, eu falo para você que ele está mentindo. Porque eu procurei notificá-lo por 3 oportunidades e ele se recusou a assinar. Ele se recusou a assinar. Então, o que ele está falando é uma verdadeira mentira. O agora vice-presidente, advogado Rodolfo Mota, explicou que Eduardo Barbosa não tem mais direito à defesa no clube e terá que se explicar na polícia. Existem alguns institutos no processo, inclusive no processo administrativo, que guiou os atos aqui dentro do Conselho Deliberativo, e um deles é a preclusão. Então, precluiu a oportunidade de ele produzir defesa aqui no Conselho Deliberativo. Aqui não é mais o fórum competente. Se ele acha que os atos foram praticados com nulidade ou inquinados de qualquer vício, cabe a ele bater no judiciário e reclamar. Se por outra vez, de outra feita, ele entende que ele é inocente ou que ele não deve responder pelos atos ilícitos que foram imputados a ele, aí cabe a ele, na DEIC, quando prestar os esclarecimentos oportunos, provar que não cometeu os fatos. E os cheques sem fundos, assinados pelo ex-presidente Gés Oliveira e seu então vice José Martinez? Eu era vice-presidente na época do Gés e nós assinávamos mesmo cheques. Se tinha fundo, eu te digo com toda certeza, que nós não iríamos emitir cheque sem fundo, não. Agora, o desespero do Barbosa, eu não sei por quê que ele quer voltar a ser presidente do Vila. É um interesse tão grande. Aqui tem gente que não quer ser presidente do Vila de jeito nenhum, porque sabe que tem despesa. Quando o senhor confirmou que assinou os cheques, quando o senhor assinou, o senhor tinha conhecimento que tinham fundos ou não tinha? Como é que é? Os cheques que eu assinei, todos tinham fundo, porque nós fazíamos a contabilidade certinha e não tinha nada de errado, não. Mas voltaram por quê, então, Martins? Não, ele está falando de cheque de Williams, cheque de gente de Wanda. Não, pode ser que não seja, mas ele estava com muitas cópias lá assinadas por você e pelo Geso. Não, eu te falo a verdade que ele não tem nem, pode trazer que eu pago. Meu pai era vice-presidente de finanças do Geso, então ele assinava junto com o Geso, entendeu? Só isso. Por que o Geso não vem falar com a gente aqui, Marcão? O Geso, ele sofre muito ataque, né, da imprensa, então é melhor ele não falar. Mas não é bom ele falar, para ele esclarecer o lado dele também, que vocês falam por ele o tempo todo. O que acontece é o seguinte, é que se você dá muita munição, né, aí vira um debate de lá, de cá, debate lá, de cá, então é só isso. As contas do Gesso estão todas aí para todo mundo ver. Era para ser uma reunião tranquila. Não foi, mas bem no finalzinho, deu tempo de falar um pouquinho de bola e das obrigações do novo presidente do Vila. Vamos começar a Série C e vamos subir para a Série B e ser campeão goiano em 2013. Esse é o
nosso objetivo. Charlie Pereira, como você vê toda essa situação? Com tristeza, a gente só vem falando do Vila nos últimos dias, com essa indefinição aí do Campeonato Brasileiro da Série C. Todas as matérias que chegam aí, que chamam a atenção, às vezes é para essas confusões aí na parte diretiva. Recentemente a gente divulgou aqui, a imprensa toda comentou, aquele cheque que foi falsificado dentro do Vila Nova e foi incluído dentro de um processo. Será que a diretoria do Vila Nova está investigando quem assinou aquele